Os gregos afligiram o povo judeu demais, com muitos decretos. Mas você sabia que tem uma mensagem subliminar por trás de cada um desses decretos? O que eles queriam alcançar? Como eles estavam fazendo o povo judeu sofrer? E como a festividade de Hanukkah é uma resposta para eles? Eu sou Rabino Rabinovich e seja muito bem-vindo ao meu canal. Já aproveite agora mesmo, se inscreva no canal, depois aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Os gregos, na época do segundo templo sagrado, eles governaram a terra de Israel e eles começaram a helenizar o povo e colocar a cultura de que o ser humano é maior até mesmo do que Deus, tanto que se a gente vê todas as representações dos gregos do que é um Deus, é sempre um ser humano. Então eles têm uma mitologia até bem ampla e muito parecida com a dos romanos, porque dizem que os romanos traduziram a mitologia grega, mas sempre notamos que é o ser humano bonito, é o homem forte, a mulher bela, e essa é a cultura deles. Bem contrária à nossa, ao judaísmo, de que Deus ele não tem formato nem forma, Deus não tem sexo, Deus não tem idade, ele é infinito e ele continua agindo no mundo. Vamos abordar então os decretos dos romanos para a gente entender as mensagens subliminares que eles tentavam passar para os judeus. Os decretos mais conhecidos foram as proibições de que o povo cumprisse o Shabat, Brit Milá, que é circuncisão, e Chodesh, que é o mês. Nós santificamos mensalmente a lua. Quando a lua começa a nascer, declaramos que é um novo mês. E isso é a base, o centro do judaísmo. Shabat vem e nos demonstra que tem um Criador nesse mundo, porque o Shabat remonta à criação, quando no sétimo dia Deus descansou. Brit Milá, a circuncisão, vem nos mostrar que Deus não apenas controla o mundo, como Ele controla até o meu corpo. Então os homens eles estão marcados fisicamente nos seus corpos, a conexão com Deus. E Chodesh, o mês, é todo o ciclo judaico. O mês judaico, a vida, as festividades judaicas estão profundamente conectadas com o conceito do mês, da santificação da lua e do ano e etc. Qual era o problema dos gregos, romanos também, mas qual era o problema dos gregos com essas mitzvot? Os gregos eram super cultos. Eles respeitavam outras culturas. A dominação deles não foi de forma a fazer com que todos fossem gregos. A gente fala que os Yodim, eles eram mitniavnim, alguns, infelizmente, eles se fizeram como gregos, porque eles realmente queriam abandonar o judaísmo pela cultura helenista. Mas não era isso que os gregos pregavam. Interessante que esses três decretos, Shabat, Milá e Chodesh, formam a palavra Sameach. Por isso que nós falamos Hanukkah Sameach, de alegria, porque nós pudemos ter novamente essas três mitzvot, cumprir de forma tranquila. Bom, qual era o problema dos gregos com esses preceitos? É que, como eu mencionei, se em cada um deles você nota Deus, Deus como Criador, Deus controlando meu corpo, Deus controlando minha vida, isso vai na contramão do que os gregos acreditavam, que Deus criou o mundo. Eles não eram hereges a ponto de falar que não tem Deus. Eles falavam que sim, é o Deus que criou, tem um Criador único, mas depois da criação ele se apartou do mundo e ele criou os seres humanos e nos seres humanos ele colocou a sua divindade. Por isso que, como eu mencionei antes, os deuses deles eram todos humanos. Porque a divindade está dentro do ser humano. Agora, não vem me falar que você faz algo porque Deus mandou. Não tem Deus, acabou Deus. Deus já criou, já vai fazer outra coisa. Nós acreditamos que sim, temos que ter cultura e tradição, mas porque é algo bonito, é algo de cada povo. Cada povo tem direito a ter a sua cultura e um não deve misturar com o outro. Os gregos não tinham problema com isso. Mas não vem me falar que você faz o Shabat porque Deus mandou. Não tem nada disso. Os romanos, como eu mencionei antes, eles também proibiram várias leis. De forma geral, também eram três: Shabat, Milá e Tarat HaMishpachá. Tarat HaMishpachá é a mitzvah de ter pureza familiar. Então, homem e mulher respeitam os ciclos menstruais da mulher, não tem contato, e depois desse ciclo a mulher mergulha no mikve. E os gregos não deixavam com que isso acontecesse. É muito interessante
que naquela época tinha um judeu chamado Reuven, que ele resolveu dar um jeito nesses decretos. Então ele raspou o cabelo como os romanos faziam, que é raspar tudo em volta e ter só cabelo em cima, no topo da cabeça. E ele se vestiu como romano. E ele começou a se infiltrar na elite romana. Ele era muito inteligente, ele passou a ser muito querido. E num dado momento, quando ele esteve com o imperador, com César, ele falou o seguinte: olha, eu não estou entendendo. Você não gosta dos judeus, certo? Correto? E você quer que eles sejam ricos? O César não entendeu. Como assim? Que eles sejam ricos? Claro que eu não quero. Quero que eles empobreçam. Então, o Reuven perguntou: por que você não deixa eles cumprirem o Shabat? Antes eles trabalhavam 6 dias por semana. Agora eles trabalham 7. Eles vão se tornar muito mais ricos. Vão ter mais posses. Eles são teus inimigos. Tem que acabar com isso. Então, realmente, o decreto do Shabat foi anulado. Depois, o Reuven, no meio de uma outra conversa, falou: e você gosta desses seus inimigos, não é, César? Você quer eles bem saudáveis, completos? Como assim? Explicou. Antes eles faziam Brit Milá, eles faziam a circuncisão, então isso enfraquecia um pouquinho eles. E é explicado em vários lugares como que isso acontece, não é o momento agora. Mas, se você impede que eles façam Brit Milá, eles vão se tornar mais fortes. Então, esse decreto também foi anulado. E posteriormente, esse Reuven afirmou: César, você quer que existam muitos judeus no mundo? Porque você tirou a mitzvah de Taharat HaMishpachá. Então agora eles podem procriar muito mais, não tem limites. Então César falou: tá bom, pode cumprir novamente Taharat HaMishpachá, porque, para quem conhece os detalhes, se Deus quiser, teremos uma aula sobre o assunto, mas podemos notar que, pelas leis, claro que um judeu ele tem limitações enquanto como que ele pode procriar. Passou o tempo e o disfarce dele foi descoberto e os decretos voltaram. Então Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande Rabbi Shimon Rashbi, ele foi para Roma para tentar anular os decretos novamente. No meio do caminho ele virou para Deus e falou: Deus, por que o Senhor não tem piedade do teu povo? Quando Hagar, a concubina de Abraham, foi expulsa da casa dele, ela encontrou um anjo no meio do caminho que conversou com ela. E eu, que estou numa missão em prol do teu povo, não tenho nenhum apoio? Então apareceu um demônio e o Rashbi começou a conversar com ele e falou: olha, eu preciso de um favor teu. Vai até a casa do César, ele tem uma filha única e faz ela ficar louca. Entra na cabeça dela e deixa ela louca. Sendo filha única, quando isso aconteceu, o César ficou muito preocupado e chamou os melhores médicos e ninguém conseguia curar ela. Até que chegou Rashbi em Roma e todos falaram: olha, chegou um grande rabino, deixa ele passar. E apesar do César não gostar dos judeus, ele entendeu que um grande rabino poderia curar. E assim foi, ele se fechou sozinho num quarto, conseguiu expulsar o demônio e como recompensa o César cancelou esses decretos. Então a gente vê que tanto os gregos como os romanos tinham problemas com as nossas mitzvot. Os problemas são a nossa conexão com Deus. Um judeu precisa das mitzvot para se conectar com Deus. Qual o problema pelo ponto de vista dos inimigos? Por que eles não deixam a gente cumprir Shabat? Além da conexão com Deus, vamos pensar mais físicos, mais lógicos. No Shabat, um judeu é como um rei. Ele tem a mesa farta, ou quem não tem, pode procurar ajuda para as pessoas ajudarem. E existe esse conceito de ter uma seudá tranquila. E nós nos vestimos com roupas melhores. E vamos à sinagoga, rezamos e cantamos. Temos um deleite de reis. Tanto que a realeza tem tudo a ver com Shabat. Chamamos o Shabat de Shabat HaMalká, a rainha Shabat. Então tem isso da inveja. Da inveja em quem não pode fazer isso, quem não o faz. Depois a Milá, a circuncisão, a gente mostra que o corpo judeu é diferente. Claro, temos o mesmo número de órgãos, mas nós começamos a trazer santidade para o corpo. Nosso corpo é sagrado. Por isso temos tanto respeito. Entre parênteses, temos que ter respeito por corpos de toda a humanidade. Todos foram criados à semelhança de Deus. Mas o judeu ele faz questão de mostrar que o corpo é sagrado. Assim também como Taharat HaMishpachá, a pureza familiar, fala que tem santidade no casamento. O casamento é chamado de Kiddushin, de consagração. Então tem o conceito de santidade.
Para quem não acredita nisso, os romanos e os gregos, então perde todo o sentido você manter o casamento. Inclusive, tanto os romanos como os gregos tinham um outro decreto, por um tempo, que uma moça, quando ela fosse se casar, a noiva judia, ela tinha que ter relação antes com um general, um capitão daquele povo. Eles faziam questão de violar uma moça antes do casamento. Por que isso? Os romanos, eles estavam meio que pagando na mesma moeda. Por quê? Yehudá, o quarto filho de Yaakov, matou o seu tio Esaú. Os romanos vêm de Esaú. Então eles falaram o seguinte: já que Yehudá matou nosso ancestral, nós vamos violentar todas as moças de Yehudá. Por isso que esse decreto dos romanos não eram sobre todas as tribos do povo judeu, mas sim apenas as moças de Yehudá. Então eles estavam mais ou menos que combatendo ou devolvendo, se vingando do que Yehudá fez com Esaú. Os gregos não tinham nada a ver com essa história. O problema dos gregos, de novo, é o conceito de santidade. Então, violando ou violentando uma moça antes do casamento, eles mostravam que não tem, pode casar com ela dessa forma, não tem problema nenhum, que ela foi abusada antes, o casamento é válido e não importa mais nada. Infelizmente, claro que é um absurdo isso, mas hoje em dia tem muita gente que pensa assim, que pode ter relação com quem for, porque não existe mais santidade no que é mais sagrado para o judeu, tanto que o quarto do casal é chamado de Santo dos Santos, é um grande santuário. O mundo banaliza, fala, não tem, o que é, não pode ter com quantas pessoas quiser, não tem problema nenhum. Então nós vemos que Hanukkah, nós vencemos a batalha contra os gregos, mas a mentalidade helenista ainda permanece. E por isso que Deus também devolveu na mesma moeda para os gregos. Eles falavam que não existe santidade, então tudo bem, qual foi o milagre de Hanukkah? Além da batalha, encontramos um jarro de azeite com o selo do sumo sacerdote. E esses dois conceitos também demonstram o assunto da santidade. O óleo é um líquido que não se mistura com outros. Você pode bater com água, com álcool, não vai misturar, ele vai se separar, vai boiar. Então mostra que a santidade, Kadosh, santo quer dizer separado. Então ela sim existe. E também o selo do sumo sacerdote, que era o homem mais sagrado do povo, para mostrar que sim tem a santidade nas pessoas também e na vida diária. Agora eu queria trazer outros dois decretos menos conhecidos, mas que também contam bastante da história de Hanukkah e do que os gregos intencionavam quando afligiam o povo judeu. O primeiro deles é curioso. Os gregos decretaram que todo aquele que tem um boi ou um carneiro com chifres deveria escrever nesse chifre En lanu chelek be'elokei Israel. Nós não temos parte no Deus de Israel. Eles queriam que cada animal da pessoa afirmasse que o meu dono não tem nada a ver com Deus. Eles queriam separar. O que aconteceu? Os judeus, eles se recusaram a escrever isso. Eles não poderiam ter esses animais. Então, disponibilizaram para venda. Então, os inimigos foram e compraram muito barato, porque o judeu não poderia mais ter aqueles animais. E Deus fez, ele mandou animais selvagens para os judeus. Então, de repente, os judeus saíam de casa e via um cervo lá, que é um animal kasher. Então ele tinha como abater e consumir sua carne. Qual o motivo que os gregos tinham por trás desse decreto? Keren, o chifre, ele também representa força. Matzmiach Keren Yeshua, que Deus faz florescer o Keren da salvação. O que os gregos queriam demonstrar é que um judeu não pode falar que a força dele vem de Deus. Não. Deus te deu a força na tua criação. E Deus não tem nada a ver com a tua força. Você que faz a coisa acontecer. Você é o poderoso. Você que vai atrás. Então eles queriam separar, que o judeu pensasse que a sua vida não tem nada a ver com Deus. E outra coisa que tem por trás do chifre marcado, os chifres eram utilizados como uma madeira. Não tinha como dar leite para as criancinhas com o que a gente tem de plástico. Então eles faziam com o chifre, eles deixavam ele oco e abriam a ponta menor e as crianças bebiam leite através do chifre. Então, desde pequenininhas, elas estariam lendo aquela frase, e isso poderia, Deus nos livre, marcar a mente delas e o coração para rejeitar o Deus Todo-Poderoso. O segundo decreto que eles tiveram é que o judeu teria que escrever também esse texto na porta das casas. Eles não poderiam mais ter trancas. Um judeu que não escrevesse na porta, tinha que deixar a porta aberta. Os judeus resolveram isso.
Eles tiraram as portas. Não tem mais porta para escrever, não tem mais batente. Por que os gregos... Qual era o problema deles com a porta? Os gregos afirmavam que um judeu não tem que ter recato, não tem que ter honra, sabe? Respeito próprio. Como eles dizem que ninguém tinha que ter. As Olimpíadas, no começo, os atletas competiam nus. Porque não tem tzniut, não tem nenhum recato, não tem vergonha na cara. Os gregos falavam o seguinte: sabe por que você, judeu, tem vergonha de andar nu? Porque outra pessoa pode te ver. Mas se ninguém te visse, você não tem problema nenhum. Por quê? Porque Deus não existe. Você não tem que ter vergonha de Deus. Só dos outros. Se ninguém te ver, pode ficar nu. Imaginem que eu estou sentado aqui no escritório, de repente com os pés em cima da mesa, e entra alguém. Do nada. Eu vou ficar com vergonha. Porque não condiz. Então os gregos falavam que um humano, ele sente essa vergonha por conta de outras pessoas. Ou melhor, do Deus que está dentro das outras pessoas. Mas de Deus não precisa ter vergonha. Então eles falaram o seguinte: vocês vão tirar as trancas da casa, quem não é helenista, para que qualquer um possa entrar na casa de vocês e pegar vocês pecando. Mas espera aí, se a porta não está trancada, eu não vou pecar. E não é verdade isso. Sabemos que quando uma pessoa se acostuma com uma porta fechada, mesmo destrancada, ele também perde o medo. Ah, ninguém nunca entrou até hoje, por que vai entrar agora? Então os judeus arrancaram as portas. Eles mostraram o seguinte: não, nossa vergonha não é de outras pessoas, é de Deus. Hoje em dia que o mundo já está virado, então se nós tivermos humildade e vergonha na frente de Deus, como temos na frente de outras pessoas, também está muito bom. Isso não é uma frase minha, isso consta no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Mas os judeus, eles decidiram mostrar que Deus está no controle em absolutamente todos os lugares, então eles retiraram as portas. Imagina, isso durou 3 anos. Por 3 anos eles dormiram com medo, porque qualquer um poderia entrar na casa deles, uma fera poderia entrar, mas ainda assim, de tudo para não se apartarem de Deus. De tudo isso a gente vê que o grande problema dos gregos era pensarmos e acreditarmos que Deus está em todos os lugares. Eles não conseguiam aceitar isso. Judeu, Deus não existe, Deus está apartado. Deus criou o mundo, mas se afastou dele. Eles não estudaram Tânia. Tânia nos ensina claramente como visualizar que Deus está em cada coisa. Se Deus quiser, no estudo de Tânia, vamos chegar lá. Tinha um grande Hassid chamado Reb Mendel Futterfast. Ele foi um grande mashpia, um grande influenciador na yeshiva para jovens. E ele era um personagem tanto. Ele sofreu muito na Rússia, ele foi preso inclusive. E ele se dedicava a tirar os judeus da Rússia quando era proibido cumprir Torá e Mitzvot, quando eram perseguidos. Por um tempo, Reb Mendel viajava pelo mundo, pela Europa, para angariar fundos para tirar mais e mais judeus da Rússia. Uma vez ele estava na Bélgica e ele encontrou um ex-aluno dele, Reb Shabtai, e ele falou: Reb Shabtai, eu sei que aqui na Bélgica tem muitos judeus ricos, me leva para eles para pedir dinheiro para poder salvar mais judeus. Tá bom. Então eles foram. E lá, muitos judeus se dedicam ao comércio de diamantes. Então eles chegaram na frente de uma loja, por volta das 3 horas da tarde. Era uma loja de um Hassid, de Gur, que é uma outra linha hassídica. E eles viram a placa na porta da loja, que para os judeus que vêm arrecadar dinheiro, vulgo schnorrers, não é assim que a gente fala, mas existe essa profissão, pessoas que vêm arrecadar para yeshiva, para escolas, para hospitais. Então, para todos esses que vêm pedir dinheiro, o horário para pedir é entre 2 e 5 da tarde. Porque no resto do dia está tendo comércio e o dono não vai poder se dedicar a atender essas pessoas. Eram 3 horas da tarde, o Rabino Shabtai quase que foi entrando na loja. Mas o Reb Mendel falou: não, vamos embora daqui. O Shabtai não entendeu nada. Mas com um idoso, um Hassid idoso da Rússia, não dá para discutir, tá bom? Foram embora. Voltaram pro hotel. Quando deu 5 horas, o Reb Mendel virou pro Reb Shabtai e falou: vamos naquela loja que nós não entramos. Como? Reb Mendel, agora está fechado. Não importa, vamos lá. Eles chegaram na porta da loja, 5h15, e o Reb Mendel começou a bater na porta. Estava trancada. Começou a bater com a bengala dele.
E batia, e batia. Até que o dono da loja não aguentou mais. Então ele veio até a porta, abriu e apontou o dedo para a placa. O horário já passou, já fechou. A Remendel falou, eu vi a placa. Eu estive aqui às 3 horas da tarde, mas eu fui embora porque eu vi a placa. E eu voltei agora por causa da placa. Como assim? O judeu perguntou, Rabino, eu não sabia o nome do Remendel? Rabino, que negócio é esse? O senhor viu a placa, esteve aqui na hora que eu posso atender, e o senhor foi embora e voltou agora? Me explique o que está acontecendo. O Remendel falou, muito boa pergunta. Eu vou te explicar. Querido Yehudi, eu sei que você tem muito dinheiro. E eu sei que você quer dar dinheiro para os outros. Por isso que você tem essa plaquinha. Você tem um horário que você quer receber as pessoas para ajudar, com um sorriso no rosto, um sorriso no coração também, você quer dar. E as pessoas vêm e recebem de você. Geralmente ele dava $3.000 sem perguntar nada. Então o judeu aparecia lá com um papel, pedido, dinheiro para tal instituição, ele já dava. Você quer dar. Só que eu não quis vir quando você quer dar. Eu quis vir quando você não quer dar, para que você dê por Deus, não por você. Eu quero que você me dê esse dinheiro porque você acredita em Deus. Porque Deus quer que eu receba isso para ajudar os judeus na Rússia. Não quero só por tua causa. Outra coisa que o Remendel falou, quero que você saiba também que para um judeu que está sofrendo na Rússia, que não pode cumprir o seu judaísmo, não tem entre 2 e 5. Não tem hora para ele receber. Ele precisa de ajuda. Aquele Hassid se impressionou. Ele ficou emocionado. Ele abriu a porta, falou, entrem, rabinos, podem entrar. Eu vou dar agora um cheque muito maior do que eu costumo dar. $3.000? Vou dar 10 mil. Ele preencheu o cheque, entregou para o Remendel. O Remendel olhou e devolveu. Rabino, tá tudo bem? Por que o senhor não quer esse dinheiro? O Remendel falou, porque querido amigo, agora você também quer dar. Eu te comovi, você se sentiu tocado e você quer agora me dar o dinheiro de novo. Eu não sei o que você não entendeu. Eu não quero dinheiro porque você quer me dar, eu quero dinheiro porque Deus quer que eu receba. Então eu vou voltar outro dia. Hoje você não vai me dar nada. O Remendel foi embora e realmente voltou em outro dia. Essa é a mensagem de Hanukkah. A mensagem de Hanukkah é não fazer porque você entende que tem que fazer ou porque você quer fazer. Judaísmo não é um menu, um cardápio. Você escolhe o que vai fazer. Eu gosto mais disso, vou fazer mais isso do que aquilo. Não. A mesa está servida inteira. Nós temos que comer tudo, nós temos que fazer todas as mitzvot. Claro, não dá do dia para a noite para uma pessoa fazer tudo de uma vez só. Mas ir adotando uma mitzvah, depois outra. E com certeza escolher todas porque Deus quer. Os gregos não aceitavam isso. Os gregos falaram, come gefilte fish, cumpre o Shabbat, come a dafina, mas não porque Deus quer. Faça porque você quer. Então a nossa forma de combater os gregos, ainda hoje, mensagem de Hanukkah é, temos santidade na nossa vida, temos divindade e temos Hashem nos olhando o tempo todo e apreciando todas as nossas ações que fazemos de Shem Shamayim em prol do seu nome sagrado. Hanukkah Sameach, lembrando que já tivemos outros shiurim, outras aulas sobre a festividade, vocês podem olhar na playlist no YouTube, vale a pena para poder chegar na festividade ainda mais preparados. Escolha a todos que participaram.